salve a todos os filhos e filhas de Deus com a paz do Senhor Jesus. Para a glória de Deus, vou ler aqui em Gênesis capítulo 37. Os sonhos de José, capítulo 37 e o versículo 5. E teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouvi isto, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos muito no campo atando molhos, e no meio do campo então vi que os meus molhos se levantavam e também ficavam em pé, e sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante de meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E o versículo 19. E disseram um ao outro: eis aí, vem o sonhador. Você sonha? Você sonha, você tem sonhos para a glória de Deus. E é ótimo sonhar. O sonho alimenta cada vez mais a esperança. Então sonhe. Não é proibido sonhar. Mas aqui você está vendo o exemplo de José. José, ele contava os seus sonhos para os seus irmãos. E os seus irmãos não gostavam do sonho dele, porque via que os feixes dele, né? Os molhos dele se dobravam diante dele. E os irmãos diziam: você vai ter domínio sobre nós? E das palavras de José eles não gostavam. Eles, antes da túnica de José, eles sentavam à mesa, eles comiam, eram alegres. Mas depois que Jacó deu essa túnica para José, eles começaram a sentir mais inveja ainda. Por causa do destaque da túnica. Isso em vários setores, quando você começa a se destacar. Mas Deus é com você, aonde quer que você vá, em todos os lugares, Ele já vai adiante, né? Para a glória de Deus. E a inveja dos seus irmãos foi tão tremenda, a ponto de eles pegarem José, jogarem nas cisternas e venderam para os ismaelitas. E José foi para no Egito, mas tudo estava nos planos de Deus, né? Porque Deus diz que os vossos pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Às vezes você está pensando pequeno, ou como será o amanhã, mas Deus já sabe de todas as coisas, de todos os nossos caminhos. E o Senhor é quem prepara e Ele já está à frente para a glória de Deus. E Deus era com José em todos os momentos da vida dele. José ele foi caluniado, foi humilhado, foi tão humilhado a ponto de ir parar numa cadeia, mas para a glória de Deus, da cadeia, ele fez o paraíso. Deus era com José em todas as coisas. E o que eu aprendo aqui com José é que ele jamais murmurou em tempo nenhum, jamais xingou alguém, não brigou com ninguém. Ele colocava justamente a sua confiança em Deus. Ele tinha confiança em Deus, ele tinha um propósito, era com Deus. Onde quer que ele entrava, onde ele pisava, para a glória de Deus, Deus era com José, Deus é comigo, Ele é com você também. É só você clamar, é só você chamar. Não precisa nem abrir a boca, porque Deus ele conhece os nossos pensamentos. Para a glória de Deus, como está escrito no Salmo capítulo 39, Senhor, Tu me sondas e me conhece o meu deitar, o meu levantar, conhece todos os meus caminhos para a glória de Deus, sem que haja uma palavra na minha boca, isso que o Senhor já conhece o que vai falar. Então esse Deus de José, para a glória de Deus,
ele é um Deus tremendo e maravilhoso. E Deus, até na cadeia, Deus estava com José. Deus, ele está conosco em todos os momentos na nossa vida. Na minha vida, na sua vida, porque ele é maravilhoso. Ele só deseja o bem para todos. Esse Deus, Criador dos céus e da terra. E da cadeia, José também revelava sonhos aos seus colegas, né? Para a glória de Deus. Ele também revelava sonhos. E uma revelação dos sonhos em que aqueles presos, 2 presos saíram, né? Um foi para a forca, o outro foi para servir a Faraó. Eles lembrem-se de mim, mas ele não lembrou, né? Porque é raro quem está lá em cima se lembrar do pequeno. Mas, para a glória de Deus, Deus jamais esquece os seus. E Faraó teve sonhos. Sonhou também com vacas gordas, engolindo as magras engolindo as gordas, espigas, né? De milho seca devorando as gordas. E para a glória de Deus, ele ficou todo apavorado e chamou tudo que era de fim, e ninguém descobriu os seus sonhos. Ninguém conseguiu revelar. Foi aí que o companheiro disse: tem alguém que revela lá na cadeia? E Faraó disse: manda chamar esse homem, que Deus jamais esquece os seus, de maneira nenhuma. Jamais se sinta, passe pelos seus pensamentos que Deus te esqueceu, porque Deus não esquece dos seus jamais. Pode o tempo passar e 1000 anos para Deus é como um dia, mas ele não esquece de seus filhos, de suas filhas que clamam por ele. E Faraó mandou buscar José. E quando José chegou diante de Faraó, Faraó disse: você é o homem que revela sonho. E disse: quem revela é Deus. E José era um homem humilde para a glória de Deus, de bom coração, cheio de bondade, cheio de misericórdia, né? Para a glória de Deus. E José revelou os sonhos diante de Faraó. E Faraó deu toda a autoridade para José. Porque Deus não esquece dos seus jamais. E de escravo, José ele foi governador. E os próprios irmãos desciam lá de Canaã para quê? Para comprar comida a José. E todos de joelhos diante dele. É assim que Deus faz. Então, não adianta você abrir a sua boca para nada. Deixa que Deus trabalha no seu lugar. Deixa Deus resolver. Coloca a sua confiança em Deus, em Jesus de Nazaré. E aprenda a ficar no silêncio, como José. José ele não abriu a boca dele. Ele não reclamou, ele não murmurou. Ele não falou mal de ninguém, apesar de ser humilhado, de levantarem falso testemunho contra ele, de ser preso. Mas Deus estava vendo todas as coisas. E Deus tinha um propósito na vida de José. Então não fique jamais se lamentando, se perguntando por que isso acontece com você. Coloque em seus pensamentos que Deus tem grandes coisas na sua vida. Não importa como você se encontre nesse momento. Se sua situação financeira está lá embaixo, ou não tem nenhuma, Deus do pouco, do nada, Ele faz muito. Porque para Deus nada é impossível. E Deus jamais esquece os seus, como está lá em Isaías capítulo 49, versículo 15. Deus ele faz uma pergunta para Isaías. Isaías, pode uma mulher esquecer-se do seu filho que amamenta? Isaías diz, pode, mas ainda que esta venha a esquecer-se dele, eu jamais me esquecerei de ti. Então Deus, ele não esquece dos seus filhos, nem de suas filhas que clamam até os confins da terra. Deus, ele te ama como você é, como você está. Ele não faz acepção de pessoas, porque ele deu a vida dele por todos na cruz do Calvário.
Então Jesus, ele é maravilhoso. Então coloque a sua confiança nesse Deus bendito e poderoso. E José, de escravo vendido, ele foi a governador para a glória de Deus. Então aprenda algo. Pois José, não murmure, não critique, não brigue, não fale palavras torpes. Coloque tudo nas mãos do Senhor, porque Ele é Deus de poder, de maravilhas, para te abençoar, para te guiar por pastos verdejantes, porque Ele é Deus, esse Deus poderoso, Criador, que fez os céus e a terra. O mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente e sempre será. Então coloque a sua confiança em Jesus de Nazaré, esse Deus poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra, de nos guardar e nos sustentar em todos os momentos da vida. E não conte seus sonhos para ninguém, conte para Jesus, porque Ele tem propósito na sua vida. Converse com Deus. Não precisa se sair gritando por aí, mas converse com Deus até nos seus pensamentos. Ao sair da sua casa, no seu trabalho, coloque a sua confiança em Deus, porque Ele está conosco 24 horas. Esse é um pastor que Ele não dorme jamais. E é de graça e você não paga nada. Como está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque a glória é de Deus. O Evangelho de Deus, ele é simples, ele é poderoso e é de graça para todos. A salvação é de graça. Jesus, ele criou todas as coisas, bilhões e bilhões de aves no mundo, na natureza, fez tudo, os mares, tudo de graça para nós. Nós temos esse privilégio. Você não paga nada, porque a salvação é de graça. Jesus, ele derramou na cruz do Calvário o sangue dele por todos nós. Então, seja grato a esse Deus maravilhoso. Só agradeça por estar vivo, de pé, caminhando, fazendo suas coisas, trabalhando, né, que é maravilhoso. Seja grato a Deus e aprenda a ficar em silêncio para a glória de Deus, e não revele seus propósitos para ninguém, mas revele para Deus, o Altíssimo, Senhor dos Senhores, esse Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. E que o grande amor de Deus te abençoe, hoje e amanhã e para todo sempre.